Olá, está no ar o Jornal Câmara Notícia Especial. Nesta semana, você aí de casa vai acompanhar as principais notícias que foram destaques no ano de 2019. E logo no começo do ano, o vereador Marcelo Silva conseguiu a abertura de uma comissão processante contra o prefeito Jonas Donizete por uma suposta omissão do chefe do executivo nos desvios de recursos do Hospital Ouro Verde. Relembre como foi. Após mais de 22 horas de leitura do relatório final, que começou no dia 26 de fevereiro, o dia 27 de fevereiro de 2019 foi marcado pela rejeição da denúncia de infrações político-administrativas do prefeito no caso do Hospital Ouro Verde. As investigações do Ministério Público sobre o convênio entre o hospital e a OS Vitale apontaram um desvio de 7 milhões de reais em verbas públicas, o que foi usado como base para o pedido do vereador Marcelo Silva para a instauração, em novembro de 2018, de uma comissão processante. Uma investigação muito forte feita pelo GAECO, provas robustas, provas contundentes, agentes políticos presos, empresários presos. Então chegou, acho que o momento da Câmara Municipal dar uma resposta para tudo aquilo que está acontecendo, que salta aos olhos da população. Formada pelos vereadores Luiz Henrique Cirilo, Felipe Marquesi e Gilberto Vermelho, a comissão ouviu ainda em janeiro o denunciante, testemunhas arroladas pela defesa como secretário municipal de saúde e o presidente da rede Mário Gatti, além do prefeito Jonas Donizete. Nenhuma testemunha de acusação compareceu para depor. Logo no início de fevereiro, o relatório apontou pela inocência do chefe do executivo nas 3 denúncias elencadas. Uma, por praticar contra a expressa disposição da lei, ato de sua competência ou omitir-se na sua prática, por omitir ou negligenciar na defesa de bens, rendas, direitos ou interesses do município, sujeitos à administração da prefeitura e por proceder de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo. Todo o material comprobatório com as testemunhas oitivas, nós chegamos à conclusão que não houve fatos determinantes para que a gente pudesse dar procedência à cassação do prefeito. No próprio relatório, eu tomei o cuidado de saber se havia registrado esses desvios de dinheiro. Agora, o que cabe a nós, o que cabe à comissão é ver se houve o desvio de dinheiro e houve a participação ativa ou por omissão do prefeito. O que nós temos de concreto é alguns pontos que não podem passar despercebido. Nós temos a prisão de um secretário municipal. Prisão. Nós temos alguns atos do prefeito, algumas condutas do prefeito, desligamento do Hospital Vitale, nós temos dos diretores, exoneração, exonerações. Então nós vimos algumas condutas do prefeito que poderia, nesse ponto, desencadear a omissão e nós entendemos que teve ação. Na sessão de julgamento, 14 vereadores usaram a tribuna e o advogado do prefeito fez a defesa oral do chefe do executivo. Para que o prefeito fosse cassado, seriam necessários 22 votos a favor do afastamento, mas a maioria acatou o relatório. Com isso, o processo foi arquivado. A Câmara cumpriu seu papel em todo o processo desde o início da abertura da CP e agora, com essa sessão de julgamento? Não tenhamos dúvida, foi um exercício pleno de democracia. A comissão ela pautou esses quase 3 meses por um trabalho ímpar, isento, realmente apartidário. A conclusão da forma como foi, claro que não agrada os dois lados, mas quero crer que ela foi justa e foi correta. E em virtude dessa postura, ela veio a plenário e foi o parecer foi aceito por 24 em todas as votações, rejeitando a denúncia do vereador Marcelo Silva. No início de 2019, o vereador Fernando Mendes realizou a audiência pública e debateu bastante a lei complementar que definia as exigências para a concessão do alvará de uso de gabinetes optométricos em Campinas.
O projeto acrescenta um artigo na Lei Municipal número 11.749, de 13 de novembro de 2003, que define como exigência para o alvará a indicação de um optometrista habilitado responsável pelo funcionamento do gabinete. O parlamentar diz que a alteração no texto da lei vai beneficiar muitas pessoas na cidade. Essa concessão de alvará de gabinetes optométricos só vai fazer com que a população menos favorecida, as pessoas que realmente precisam de correção, que têm deficiência e não doença, elas possam ser atendidas. A pessoa que ganha o salário mínimo, por exemplo, não pode pagar R$280 para um oftalmologista. E muitas vezes eles não têm nenhum tipo de necessidade patológica. Eles têm apenas uma deficiência, um distúrbio e precisa tão somente de um técnico, que é o caso da optometria. De acordo com o parlamentar, a optometria está presente no Brasil antes mesmo da oftalmologia, que estuda as doenças na visão. Assim, muitas pessoas que precisam apenas de uma correção, mas não sofrem de qualquer patologia, acabam prejudicadas pela falta de acessibilidade a um consultório oftalmológico. Nós vivemos hoje uma situação tão complicada e o estágio hoje de agressividade àqueles que precisam de uma correção visual é muito grande. A prova disso é a fila de espera no SUS. Nós hoje ultrapassamos a barreira dos 30 mil pessoas, sendo que, segundo o próprio Conselho de Medicina diz que 80% ou até mais que isso não possui nenhum tipo de patologia ou nenhum tipo de necessidade médica. A mudança no texto tem o objetivo de regularizar a atividade dos técnicos de optometria que atuam em Campinas. O parlamentar ressalta que essa é uma profissão já reconhecida por órgãos federais. Eles estudam, prova disso que eles recebem os seus diplomas e se tiver algum erro, o erro está na origem. Qual é a origem? A portaria do Ministério do Trabalho, que é dada para eles condição de trabalhar, ou então o Ministério da Educação e Cultura, que autoriza escolas e universidades a darem os diplomas dos cursos que eles fazem. Então, eu acredito que Campinas dá um passo inteligente, dá um passo decisivo e só tem a ganhar, e mais uma vez Campinas vai poder dar exemplo para todo o Brasil. A Sociedade de Cirurgia e Medicina decidiu levar o caso à Justiça após tentativas sem sucesso de barrar a aprovação do projeto aqui na Câmara. No mês de abril, a Câmara aprovou o projeto de lei do vereador Paulo Haddad, que instituiu em Campinas o Abril Marrom, um mês dedicado à prevenção e combate aos diversos tipos de cegueira, como a reabilitação de pessoas afetadas por esta deficiência. Agora é lei. Foi publicado no Diário Oficial de Campinas a Lei número 15.726, de 13 de março, que cria o Abril Marrom, que será dedicado à prevenção e combate aos diversos tipos de cegueira, bem como a reabilitação de pessoas afetadas por esta deficiência. A lei é de autoria do vereador Paulo Haddad e foi aprovada na Câmara em turno único de discussão. É pelo fato de que muitas das patologias que podem vir determinar a cegueira definitiva às pessoas, elas podem ser tratadas e ter evitado a cegueira no decorrer dessa doença, ou na evolução da doença. Por exemplo, nós temos casos de glaucoma, que é a lesão do nervo óptico, que quando diagnosticado e tratado de acordo, ele pode prevenir a cegueira, que as pessoas não venham a ser acometidas pela cegueira. Retinopatia diabética, então a pessoa que é diabética, você que está nos assistindo aí pela TV Câmara, a diabetes, quando controlada, evita que a retina tenha aí uma alteração tal que você acabe sendo conduzido à cegueira. De acordo com o parlamentar, milhares de pessoas poderiam evitar a perda da visão através do diagnóstico precoce e tratamento de doenças que causam a cegueira. Nós temos hoje, estatisticamente, 1.200.000 brasileiros acometidos pela cegueira e o mais importante, 60% a 80%, ou seja, quase 700 mil brasileiros, eles poderiam não estar cegos se tivessem sido orientados, tratado a sua patologia de base, para que as patologias não evoluíssem para o caso definitivo de cegueira. Haddad afirma que já conversou com entidades e a Câmara vai trazer essa discussão. A Sociedade Brasileira de Oftalmologia, alguns amigos aqui de Campinas, alguns amigos de Brasília, inclusive, que se propuseram a estar aqui. Conversei com o vereador Jorge da Farmácia, que ele é o presidente da Comissão das Pessoas com Deficiência, para que nós possamos, aqui na Câmara Municipal, abrir um grande debate, trazer algumas palestras alusivas a esse tema.
Este ano nós tivemos a 4ª edição do programa Parlamento Jovem, com os jovens vereadores do 8º e 9º ano do ensino fundamental de escolas públicas e particulares de Campinas. O Parlamento Jovem, que é realizado por meio da Escola do Legislativo de Campinas, a Elecamp, disponibiliza a participação dos estudantes em uma jornada parlamentar aqui na Câmara, onde cada um deles atua como um ou uma jovem vereador ou vereadora. O Parlamento Jovem da Câmara de Campinas finalizou neste último semestre de 2019 sua 4ª edição. Desde seu início, houve alta participação das escolas e os jovens vereadores eleitos aprenderam a fazer diferença na vida política da cidade. Confira essa retrospectiva. O Parlamento Jovem nasceu através da Elecamp, na importância da gente aproximar a população do Poder Legislativo, desmistificar o processo legislativo, proporcionar aos jovens vereadores que são eleitos, vivenciar todo o processo legislativo e conhecer a Câmara Municipal. Eu não tinha essa visão da política, eu não achava que era tudo isso, entendeu? E aí depois que eu entrei, eu tive uma visão maior, eu abri, é como se a gente tivesse aberto os olhos, sabe? E visto como que a política é, que não é tudo que as pessoas falam, que é uma coisa que não é boa, que não vai adiantar nada. E a política, sim, ela pode mudar o mundo. E a gente tem que acreditar mais nisso, acreditar que tem gente que pode mudar o mundo. O início do Parlamento Jovem aconteceu no primeiro semestre de 2018 com as escolas municipais. A 2ª edição foi com as escolas particulares. Porém, neste ano de 2019, todas as escolas puderam participar juntas, as públicas, municipais e estaduais e também as particulares. O depoimento de um deles é dizendo que, por ter passado por essa experiência, ele já vislumbra uma carreira política. Ou seja, nós conseguimos contagiar e demonstrar que a política é muito bonita. Foi incrível, me fez abrir minha mente, mudei totalmente. Antes eu gostava de artes cênicas, mas também já era apaixonada por política. E aí, conforme o tempo foi passando, no Parlamento Jovem, eu me interessei de tal modo que hoje eu quero ser um político, deputado federal. Mas é necessário aprender sobre política para fazer dela um instrumento de mudança. O Poder Legislativo tem essas 3 funções, basicamente, que são as funções que vocês vão exercer aqui, e ele tem algumas características próprias para exercer essas funções. Aqui no Parlamento Jovem, a gente não tem essas comissões, simplesmente por uma questão de tempo. A gente teve que fazer uma simplificação do nosso regimento interno. Mas, assim, a estrutura é a mesma. Solicito aos senhores vereadores que registrem suas presenças no terminal eletrônico para a verificação de quórum para a abertura da primeira reunião plenária do Parlamento Jovem de Campinas, 4ª edição. Projetos de lei foram apresentados pelos jovens vereadores. E hoje eu estou aqui para estar agradecendo por isso. Muito obrigado mesmo a todos os professores, não só de Campinas, e não só que estão presentes aqui, mas a todos os professores do Brasil inteiro. Instalação de um semáforo na rua da minha escola, porque a nossa escola tem 2 cruzamentos que tem um alto fluxo de carro, porque liga bairros importantes da região do Ouro Verde. As jovens vereadoras também marcaram presença na tribuna. Mas eu fico muito feliz de saber que nós, que somos mulheres, estamos fazendo de tudo para entrar com tudo na política, para participar e para dar nossa voz ativa. Obrigada. Acho que vocês já sabem, moro em um bairro periférico. Então, a gente pensou nesse projeto de lei porque acaba acontecendo muitos problemas lá por falta de áreas de lazer. O nosso projeto de lei chama-se Psicólogos na Escola. Trata-se do atendimento de profissionais da área da saúde mental, pelo menos uma vez por semana, no período de pelo mínimo 6 horas. Um projeto que se chama Respeito Ciclo, e ele nada mais é que uma campanha que fala a distribuição voluntária de absorventes para moradores de rua. Porque o absorvente é uma necessidade básica. Uma mulher sem absorvente é uma mulher sem direito. Nós esperamos que ao final da 4ª edição vocês saiam daqui muito mais espertos em relação à política na cidade de Campinas. A vinda desses jovens para essa realidade aqui é uma forma da casa levar para a população o conhecimento daquilo que é realizado, e eu não tenho dúvida que eles sairão daqui com uma outra visão do que é a Câmara de Campinas, do que é o Poder Legislativo, do que é o trabalho de um vereador.
Continuando com a atividade dos parlamentares, hora de conferir o projeto do vereador Rubens Gás, que virou lei e está em vigor, sobre a utilização de canudos de papel biodegradável ou reciclável embalados em material semelhante. A medida atinge todos os restaurantes, bares, lanchonetes, vendedores ambulantes, substituindo o canudo de plástico que leva até 450 anos para se decompor. A lei de autoria do vereador Rubens Gás foi publicada no Diário Oficial de Campinas no dia 28 de maio. Agora, restaurantes, lanchonetes, bares e vendedores ambulantes e similares são obrigados a fornecer canudos biodegradáveis aos clientes. É um passo que daremos, no intuito de coibir muitos outros objetos de plástico que possam vir a prejudicar o nosso planeta. Popular desde a década de 60, o canudo de plástico virou sinônimo de irresponsabilidade social. Olhando assim, ele até parece inofensivo, não é mesmo? Mas esse canudinho aqui representa 4% de todo o lixo de plástico do mundo. E por não ser biodegradável, pode levar até 1000 anos para se decompor no meio ambiente. O resgate de uma tartaruga com um canudo de plástico atravessado em uma das narinas em 2015 foi o que chamou a atenção para os riscos que ele pode causar à natureza. Sensibilizados, os clientes deste restaurante solicitaram que o canudo de plástico fosse abolido. Agora quem pede, utiliza o biodegradável. Como que eles pediam para você? Olha, Ana, não usa mais esse canudinho porque ele polui o meio ambiente, fica muito tempo lá, não se decompõe, E é um lixo que não é nada bem-vindo, Já vinham com argumentos. Já vinham com vários argumentos. Mas por aqui, nem o biodegradável é muito utilizado. Basta observar as mesas. Tem uma preocupação com o meio ambiente e com como eu vou descartar e para onde ele vai. Então daí, agora eu descartei e estou procurando opções. A essência do projeto é em busca de um planeta mais saudável, E isso nós temos que buscar todos os instantes, seja em qualquer instância que for. Ainda no primeiro semestre, a Comissão Permanente de Mobilidade Urbana e Planejamento Viário da Câmara trouxe o secretário municipal de Transportes e presidente da INDEC, o Carlos José Barreiro, para falar sobre as obras do BRT. Aliás, o tema ficou bastante presente durante todo o ano aqui na Câmara. As obras do BRT, ônibus de trânsito rápido, começaram em agosto de 2017 e a previsão é de ser entregue no primeiro semestre de 2020. O custo da implantação do sistema é de R$ 450 milhões. Campinas recebeu 339 milhões de verbas do Programa de Aceleração do Crescimento da Mobilidade Urbana. O BRT é 20 vezes mais barato que um metrô. O cronograma apresentado pelo Executivo e que foi por nós acompanhado lá na comissão de estudos que presidia o Rodrigo da Farmadic, o vereador Rodrigo da Farmadic, vem sendo levado a efeito. Isso faz com que nós tenhamos absoluta certeza que no primeiro semestre do ano que vem os 2 corredores estarão consumados e entregue em definitivo à população. O conceito do BRT envolve elementos como infraestrutura, planejamento e controle operacional. O projeto prevê estações de transferência, veículos articulados ou biarticulados, corredores exclusivos com espaços para ultrapassagens, embarque e desembarque em nível, pagamento desembarcado, o que torna ágil. Uma obra muito parecida com o BRT, lá de Bogotá, na Colômbia, onde eu estive com o vereador Vermelho, e também em Cali, e até melhor as características técnicas, Eu acho que Campinas só tem a ganhar, o povo aqui da região do Campo Grande só tem a ganhar, A Câmara Municipal de Campinas fazendo o seu trabalho, aprovando leis importantes
que deu condição dessa obra ser realizada. Os 2 corredores serão o do Ouro Verde, com 14 quilômetros de extensão, e o do Campo Grande, com 17 quilômetros. Eles serão ligados por uma perimetral de 4 quilômetros. A população consegue enxergar, a partir de hoje, a transformação que o BRT, que a João Bode Lopes vai ter após a entrega dessas obras. E também o desenvolvimento da região, uma vez que o corredor, junto com ele, traz também as empresas. Nós estamos vendo aqui grandes supermercados, hipermercados, empresas que vão se instalar à margem desses corredores. Em agosto, a Câmara acompanhou a liberação do trecho do BRT na futura estação Florense. Representa vitória dos munícipes da região do Campo Grande. Foi entregue aqui 5 quilômetros, mas com certeza até 2020 vai ser entregue toda a obra. No primeiro semestre de 2019 ainda, a Câmara discutiu o projeto Mais Médicos Campineiro. A lei permitiu à Prefeitura contratar 120 médicos sem concurso público para atuar junto às equipes de saúde da família aqui no município. O projeto de lei foi aprovado por unanimidade. De autoria do Executivo, o programa Mais Médicos Campineiro vai permitir que a Prefeitura faça a contratação de médicos sem concurso público. O programa se baseia em uma seleção mais rápida dos profissionais. Segundo o Executivo, serão disponibilizadas 120 vagas de residência e de especialização para a área da saúde da família. Os médicos vão trabalhar 40 horas semanais, sendo 4 horas destinadas a estudo. Com salários de R$ 11.000, custeados pela Prefeitura, o programa é válido por 2 anos e terá parceria com universidades de Campinas. Todos nós sabemos que hoje Campinas necessita colocar médico na rede básica. O programa Mais Médico do governo federal, infelizmente, ele está numa fase quase que de extinção. Nós ainda mantemos alguns médicos do programa federal, alguns médicos cubanos, até brasileiros, mas há necessidade de você fortalecer a atenção básica com esses profissionais. Então é uma iniciativa inédita do município de Campinas, é mais uma das ações que o governo faz no sentido de fortalecer o atendimento à saúde da população. Também foi aprovada a emenda que admite médicos estrangeiros no programa. A proposta do vereador Permínio Monteiro autoriza a participação dos cubanos que continuam em Campinas após o fim do contrato com o governo federal. Dentro desse projeto foi feita a proposta dessa emenda, onde, juntamente com o vereador Marcos Bernardelli, a gente apresentou, passou por 3 comissões e hoje será votada. Quero também citar aqui a presença dos médicos estrangeiros, especificamente os médicos cubanos que estão presentes aqui no plenário e que também existe o interesse e a preocupação da aprovação deste projeto de lei para a cidade de Campinas na questão da melhora da saúde do município. Médicos estes que pertenciam ao programa Mais Médicos do governo federal. Em votação a emenda. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado, com a abstenção do Petorim, 2 votos contra. Do vereador Marcelo, vereador Terente Santini. Aprovada. O prefeito vetou a emenda que permitiria contratar médicos brasileiros e estrangeiros formados no exterior, pois, de acordo com o chefe do Executivo, cabe ao governo federal resolver essa questão. No mês de junho, pioneirismo e inclusão, o jornal Câmara Notícia passou a ter janela de Libras, promovendo o acesso de 40 mil pessoas surdas à informação. A TV Câmara Campinas ampliou Libras na programação. Antes, com intérprete apenas na reunião ordinária, o canal passa a ter os 2 telejornais que vão ao ar diariamente, 12h30 e às 10 da noite, com janela de Libras, tradução integral de todas as notícias e informações divulgadas. Com esse novo contrato que foi realizado, nós dobramos essa participação das Libras. Ela vem agora não só nas reuniões ordinárias, mas para algumas comissões e também nos nossos telejornais. E com o tempo em toda a programação da apresentação. Isso vai ser de uma forma no cotidiano e degrau a degrau. Campinas tem uma comunidade surda com cerca de 40 mil pessoas. Segundo o presidente, a Câmara trabalha pela inclusão de maneira constante no canal. As adequações necessárias, mas vem a facilitar, vem a ajudar
aqueles que têm a deficiência auditiva, aqueles que têm a deficiência auditiva poderem participar compreendendo e entendendo o que está se ali discutindo. O vereador Jorge da Farmácia, que é o presidente da Comissão Permanente da Câmara das Pessoas com Deficiência ou Mobilidade Reduzida, comemora a conquista. Eu sempre pedi que se a gente conseguisse pelo menos uns 70%, 80% de toda a matéria nossa que fosse traduzida em Libras, porque os surdos eles assistem e eles têm que saber dessas informações, o que os vereadores estão fazendo na cidade de Campinas. Em 2018, a TV Câmara fez a primeira cobertura das eleições com 100% de Libras no Brasil. Nesse novo momento, com esse novo contrato da TV, nós estamos aumentando para cerca de 66%, 2/3 da programação. Então nós tínhamos 1/3 da programação aproximado coberto com Libras, agora nós vamos ter 2/3 e esperamos que no futuro, quem sabe, a TV Câmara não chegue a ser talvez a primeira TV do Brasil com 100% de Libras. Para que isso ocorra, o canal legislativo reforçou o time de tradutores, que já contava com o Maurício Guti e agora tem também a atuação de Elizabeth Costa Jardim Lima. E você sabia que cada vereador tem um sinal em Libras? Eu acho que é assim e depois macerando, né? Como é a farmácia, a simbologia de macerar, de preparar algum medicamento, né? E o senhor sabe qual é o sinal do senhor? Não sabia. Para mim é uma novidade. E se puder ser apresentado a esse sinal, faço assim questão de sabê-lo, porque é a particularidade de cada ser humano, com absoluta certeza. E também com certeza eu vou adorar essa identificação. E agora o Maurício, que é intérprete de Libras, vai falar pra gente qual é o sinal do presidente aqui da Câmara. Presidente é uma letra P, uma configuração da mão em P, daqui para cá como se fosse uma faixa no peito. E Bernardelli, como ele é advogado, que é esse sinal, com uma letra M de Marcos, então é o presidente Marcos Bernardelli. Cada vereador tem o seu. Cada vereador tem um sinal. Olha só, quase 10 anos de uma batalha movida pelo vereador Zé Carlos e, finalmente, a Justiça Federal deu uma liminar que obriga a Coab a emitir escrituras para milhares de mutuários. A liminar que garante a quase 3.000 compradores que já quitaram suas prestações o direito de receber a baixa de hipoteca foi concedida por intermédio do vereador Zé Carlos. Em 2010, o parlamentar esteve em Brasília, na Superintendência da Caixa Econômica Federal, para tentar encontrar uma solução para que a Coab emitisse essas minutas. Isso foi em 2010. Onde ele disse para nós, porque essas minutas já estavam represadas por falta de pagamento da Caixa Econômica Federal para a Coab, porque existia toda aquela tratativa do fundo de compensação da variação salarial que o mutuário pagava nas suas prestações. A Justiça Federal emitiu liminar que obriga a Coab, Companhia de Habitação de Campinas, a emitir escrituras e dar baixa na hipoteca a mutuários que já quitaram as suas prestações. E o juiz da 4ª Vara Federal deu prazo de 60 dias para que o documento seja liberado para 2.908 compradores cujos contratos já foram quitados. Os mutuários tentaram inúmeras vezes resolver o problema direto com a Coab, mas os resultados eram sempre negativos. Olha, nós fomos inúmeras vezes, né, tentando assim ter uma notícia boa, dizer que eles falassem, olha, vocês pagaram e nós vamos entregar a minuta, porque também tem uma taxa, né, que você paga lá para ter essa minuta. Mas eles só disseram que entregariam mediante aquele valor que é o resíduo do banco. Então, isso foram inúmeras vezes, nós fomos lá e voltamos bem aborrecidos, né? Eu me mudei para cá em 99 e já comecei a pagar as parcelas. Em 2008 teve a quitação, né? E eu fui até a Coab para pegar a minuta e eles me vieram com uma notícia que eu estava com um saldo devedor de 35 mil. A compra foi bem feita, mas foi uma luta muito grande até aqui, com a quitação do apartamento em 2008. Fui atrás dessa minuta, a Coab negou, falando para mim que tinha uma dívida, um saldo devedor, que era da Caixa Econômica para a Coab.
e as minhas 300 parcelas já estavam pagas e o apartamento quitado. A partir de hoje, eu acredito que eu e meu esposo, nós possamos ir até a Coab e no dia marcado, né, que agora ficaram de dar a data, nós possamos ir lá pegar a minuta, né? Graças ao nosso amigo vereador José Carlos, né, que tanto faz por nós, né? Nós somos muito gratos, né? Eu e a minha família somos muito gratos a ele e acredito que não só nós, mas a comunidade inteira aqui está muito grata a ele. Muitos mutuários já estão comemorando a vitória. Porém, em Campinas, mais 10 mil mutuários aguardam serem auditados e alcançarem também um parecer favorável. Eu acredito que o juiz tenha chamado tanto a Coab como a Caixa Econômica Federal para fazer essa conta que ele coloca na sentença, mas tem muito mais. Porque esses são contratos que foram novados pela Caixa, porque quando termina o contrato, a Coab faz a novação dos contratos, ela vê se você não deixou de pagar nenhuma prestação e envia essas novações para a Caixa Econômica fazer a depuração e pagar a Coab. Entendeu? Então isso aqui é o que informaram, mas tem muito mais contratos, entendeu? Para serem aí, eu tenho certeza que a Coab vai fazer um pente fino e eu acredito que seja mais de 10 mil contratos para serem aí depurados e está a Coab chamando esses mutuários para receber sua minuta. E para encerrar este jornal especial, vamos falar das campanhas do Vôlei Renata, do Guarani e da Ponte Preta, que deixaram a desejar, hein? O Bugre começou o ano decepcionando no Campeonato Paulista. No Grupo C, ficou atrás do Palmeiras e do Novo Horizontino e não conseguiu a classificação à próxima fase. No Troféu do Interior, foi eliminado pelo Mirassol. A equipe que não disputou a Copa do Brasil teve tempo para se preparar para o Campeonato Brasileiro da Série B, mas não foi bem novamente. Amargou a lanterna durante boa parte da competição e se salvou do rebaixamento apenas nas últimas rodadas. O clube teve 5 treinadores no ano. Começou com Osmar Loss, demitido em março. Marco Antônio assumiu provisoriamente até a chegada de Vinícius Eutrópio, que ficou apenas 3 meses. Uma vitória em 8 jogos e nova demissão. Veio Roberto Fonseca e durou apenas 2 meses. Junto com o treinador saíram o superintendente de futebol Fernando Fumagalli, o executivo Marcos Vinícius Lima e o coordenador Gabriel Remédio. O auxiliar Thiago Carpini assumiu o comando e salvou a equipe do rebaixamento. O treinador continua para o ano de 2020. No poder desde julho de 2017, Palmeirão Mendes Filho pediu o afastamento por problemas de saúde e dias depois renunciou ao cargo. No lugar, assumiu o empresário Ricardo Moisés. A Ponte Preta também foi muito mal. No Campeonato Paulista não conseguiu a classificação às quartas de final. No Troféu do Interior perdeu em pleno Moisés Lucarelli para o Red Bull Brasil. Na Copa do Brasil passou pelo maior vexame da história do clube. Perdeu para a Aparecidense 2 vezes, já que a primeira partida foi anulada pela CBF por interferência externa. E na segunda vez, foi derrotada de novo. Na Série B começou perto do G4, mas depois caiu de rendimento e terminou na 11ª colocação, a 15 pontos do G4. O clube também teve 5 treinadores no ano. Começou com o Mazola Júnior, após 5 partidas foi demitido. O auxiliar João Paulo Sanches assumiu o clube em apenas uma partida. O técnico Jorginho retornou ao clube após a temporada em 2013. Ficou 31 partidas e saiu no meio do Campeonato Brasileiro da Série B. O auxiliar Felipe Moreira ficou uma partida até que chegou Gilson Kleina, que vai permanecer para a temporada 2020. O ex-presidente José Armando Abdala ficou no cargo até 5 de novembro, quando alegou um problema cardíaco para deixar o comando do clube. O novo mandatário é Sebastião Arcanjo Tiãozinho. E no vôlei, sabe aquela frase "tinha uma pedra no meio do caminho"? O Renata pode chamar essa pedra de Taubaté.
Isso porque a equipe do Vale do Paraíba eliminou os campineiros na Copa do Brasil, nas quartas de final da Superliga Masculina e no Campeonato Paulista. Agora a equipe disputa a Superliga Masculina na temporada 2019-2020 e está dentro da zona de classificação. Vamos esperar agora o ano de 2020 e que seja bem melhor que 2019, porque Guarani e Ponte Preta precisam dar uma resposta aos torcedores, fazer um bom papel no estadual e brigar pelo acesso no Campeonato Brasileiro. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e audiência. Continua assistindo a nossa programação, hein? Tchau, tchau!